Um som que ninguém consegue explicar. Você já ouviu falar sobre um som tão estranho, tão profundo, que parece vir do próprio coração da Terra? E se eu te dissesse que em diferentes lugares do mundo, pessoas relataram ouvir o mesmo barulho? Um som metálico, grave, como um trompete distante, e que ninguém sabe ao certo de onde ele vem? Alguns chamam de fenômeno natural, outros, de sinal divino. E há quem diga que pode ser o prenúncio do fim dos tempos. Hoje, você vai conhecer a história real e assustadora do chamado som do Apocalipse. Os primeiros relatos, os primeiros registros modernos desse som misterioso, surgiram por volta de 2011. Câmeras de vigilância, gravações de celulares e até transmissões de rádio começaram a registrar ruídos incomuns, vindos do céu ou de regiões remotas. O som era descrito como algo entre o barulho de um motor gigantesco, um trompete, e um rugido metálico. Em Kiev, na Ucrânia, moradores acordaram no meio da noite com um som tão forte que as janelas vibravam. No Canadá, uma cidade inteira parou para ouvir o mesmo ruído, ecoando pelas ruas. E não eram casos isolados. O som que cruzou fronteiras. Ao longo dos anos, registros do som do Apocalipse surgiram em países como Estados Unidos, Alemanha, México, Rússia, Argentina e até no Brasil. Vídeos no YouTube começaram a se espalhar, todos com o mesmo padrão. Um som grave, longo, que parecia durar minutos. Curiosamente, na maioria dos casos, o céu estava limpo, sem tempestades, sem aviões, sem explosões visíveis. Era como se algo invisível estivesse gritando para o planeta inteiro. Teorias científicas. A ciência tentou explicar o fenômeno. Alguns especialistas sugerem que poderia ser o som de placas tectônicas se movendo no interior da Terra, transmitido pela crosta terrestre até a superfície. Outros acreditam que se trata de céu microbarômico, ruídos de ondas oceânicas colidindo no mar e reverberando na atmosfera. Há também quem aponte para o chamado canto das auroras, um som gerado por partículas solares interagindo com o campo magnético da Terra. Mas nenhuma dessas teorias conseguiu explicar todos os casos. Afinal, como justificar que esses sons foram ouvidos em lugares sem mar, sem atividade sísmica e longe das auroras? Teorias sobrenaturais e apocalípticas. Claro, onde a ciência não consegue responder, a imaginação humana cria teorias. Alguns acreditam que são os 7 trumpets, descritos no livro do Apocalipse, sinais de que o fim dos tempos está próximo. Outros dizem que seriam naves espaciais camufladas, emitindo ruídos enquanto sobrevoam o planeta. E há ainda uma teoria curiosa, que o som seria o eco de trabalhos secretos em instalações subterrâneas, gigantescas máquinas perfurando a Terra, para propósitos desconhecidos. O medo se espalha com as redes sociais. O som do Apocalipse se tornou um fenômeno mundial. Vídeos com milhões de visualizações mostravam pessoas gravando ruído, enquanto olhavam para o céu, assustadas. Em algumas cidades houve até pânico coletivo, com moradores acreditando que algo terrível estava prestes a acontecer. O mais intrigante, em quase todos os vídeos, animais reagiam antes dos humanos. Cães latiam para o nada, pássaros voavam em bandos desordenados, como se eles sentissem algo que nós não conseguimos. E hoje, mesmo mais de uma década depois dos primeiros registros, o fenômeno não desapareceu. Novas gravações continuam surgindo todos os anos, em diferentes partes do mundo. Algumas são facilmente desmentidas como falsificações, mas outras permanecem sem explicação. O som é sempre o mesmo, um lamento metálico grave, que parece atravessar o ar, e que por alguns minutos faz você sentir que não está sozinho no planeta. O mistério continua. O som do Apocalipse permanece sendo um dos fenômenos mais estranhos já documentados. Se é apenas um ruído natural, ainda não conseguimos entender completamente como e por que ele acontece. Se for algo mais, talvez estejamos diante de um mistério que só será explicado no futuro, mas, até lá, se um dia você estiver sozinho e ouvir um som profundo, metálico, vindo do céu, talvez seja melhor não tentar descobrir de onde ele vem.